E bem no centro da capital, embaixo de uma praça recém-reformada, existe um sítio arqueológico. Pois é, e no episódio de hoje da série Cuiabá 300 anos, vamos mostrar os objetos encontrados que revelam parte da história da cidade. Este local foi restaurado recentemente e contou com o apoio de um grupo de arqueólogos para tentar descobrir a história dos objetos encontrados embaixo deste solo. E o que eles encontraram conta parte da história dos 300 anos da nossa capital. Essa escavação nossa na Praça Alberto Novis, ela foi extremamente importante, né? Ela teve, em termos arqueológicos, descobertas relevantes. Nós começamos com algumas evidências que nos comprovam que nós chegamos ao século XVIII. Entretanto, como as intervenções na praça elas são muito superficiais, as nossas evidências, 98%, elas foram do século XIX. Porque é nesse momento que a gente consegue realmente atingir essas camadas e resgatar para que a praça que foi colocada em cima não atingisse essas camadas. Alguns dos objetos encontrados aqui contam parte da história do século XVIII. São pedaços de xícaras e cerâmicas que revelam quando e quem viveu por aqui, além de revelar alguns dos costumes da época. Nós conseguimos resgatar apenas um fragmento de louça portuguesa, né? Que é uma louça que nós temos técnicas para identificar algumas características que nos dão certeza de que é um fragmento do século XVIII, 1700 e alguma coisa. E mais uma coisa interessante na cerâmica é a decoração dela, que mostra a arte afro. Apesar de ser um utensílio para fazer comida, eles eram bastante vaidosos. Sim, essa cerâmica ela tem as decorações, apesar de ser um utensílio doméstico para cozinhar, fazer alimentos, ela tem essa decoração, até porque essa cerâmica afro desses povos que vieram trazidos para o Brasil para serem escravizados, eles tinham o costume de fazer esse tipo de decoração para também tentar lembrar da sua cultura. E eles faziam essas decorações que tinham semelhança até com pinturas corporais que eram feitas em povos africanos. E esses ossos também têm muita história. Inclusive, eles indicam o hábito alimentar da população da época. A gente encontrou, né, na maioria dos ossos, foram ossos de bovino, né, e também ossos de suíno, né? Então a gente sabe que esse tipo de osso desses animais está ligado à alimentação deles, além do osso que a gente encontrou também de animais domésticos. No caso, a gente encontrou de um cachorro. Antes da praça, neste local, do século XIX até os anos 70, existia um casarão. O local foi residência familiar e também sede do jornal O Social Democrata. E adivinha onde parte dos vestígios dessa história foram encontrados? Aqui embaixo. Século XIX, a gente encontrou muitas evidências. A gente encontrou evidências arquitetônicas. O casarão era um casarão sobrado de 2 andares. Ele pertenceu ao Barão de Aguapeí, né? Foi em meados do século XIX. E as estruturas do casarão estavam muito bem preservadas. Nós tínhamos fundações, nós tínhamos pisos, calçamento, encontramos o famoso calçamento de pedra cristal, de pedra quartzo, e encontramos os vestígios do cotidiano da vida das pessoas que viviam ali, que no caso seriam os descendentes, né, ou as pessoas que estavam ligadas ao Barão de Aguapeí. E fazer o jornal impresso naquela época era uma tarefa nada fácil. Essas plaquinhas de altipia eram feitas uma a uma. Aqui a gente tem a plaquinha, né? São várias letras, né? Onde você também montava as frases, os textos em pequenas placas e adicionava a essa placa maior, onde você colocava as imagens, colocava as placas de autotipias ou as plaquinhas de clichê também, que eram placas onde
em alto relevo que já tinha uma propaganda ou uma escrita, e você fazia essas placas e era passado uma espécie de tinta e era passado para o papel como se fosse uma espécie de carimbo. Provavelmente o jornal ele deveria produzir em média um jornal por semana, porque não daria para você fazer uma produção diária, porque esse processo era lento, era demorado. E se quiser visitar a Praça Dr. Alberto Novis, nome dado em homenagem a um renomado médico e político do estado, é só dar um pulo no Centro Histórico da capital.